mês de outubro é conhecido como o Outubro Rosa, prevenção ao câncer de mama. E nós não poderíamos deixar de falar sobre esse assunto. A nossa convidada é mastologista e, dentre suas especializações, oncologia e reconstituição mamária. Doutora Yara Sena, obrigada por aceitar o nosso convite no mundo da melhor idade. Olá, meu nome é Yara Sena, eu sou mastologista. Hoje eu vim aqui atender um pedido da Amara para falar sobre câncer de mama. Quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui para falar sobre esse assunto. A campanha do Outubro Rosa ela existe desde 1990, então vem crescido a cada ano e cada vez mais as mulheres estão bem informadas acerca do assunto, então a gente não tem desculpa para não se cuidar, né? O câncer de mama, ele é o mais comum entre as mulheres, acomete quase 70 mil mulheres no Brasil todos os anos. E é o que mais mata também, principalmente quando a doença não é descoberta em estágios mais iniciais, né? O que diminui muito a chance de cura. As pacientes perguntam durante a consulta muito quando recebem um diagnóstico de câncer, mas o que levou a isso? O que eu fiz de errado? Por que eu estou com essa doença, né? O que leva ao aparecimento da doença? Existem muitos fatores de risco para o câncer de mama. Uma mulher pode ter todos esses fatores de risco e nunca desenvolver a doença, assim como ela pode não ter nenhum fator de risco e ter a doença mesmo assim. Então, os fatores de risco, eles estão associados à ocorrência da doença, mas eles não são absolutos, né? Como principais fatores de risco, temos a obesidade, o consumo de bebidas alcoólicas, o sedentarismo, o fato de a mulher nunca ter tido filhos, nunca ter amamentado, e em menor proporção o uso de terapia de reposição hormonal. Então, todos esses são considerados fatores de risco para o câncer, assim como o contrário seriam fatores de proteção, né? Uma mulher que tem uma boa alimentação, que pratica atividade física, que evita consumo de álcool, que amamentou bastante. Então, nesses casos, a gente considera que a mulher tem uma chance menor de desenvolver a doença. Existe um fator genético hereditário também, não é o mais importante. Então, a gente percebe que muitas mulheres que não têm casos de câncer na família, elas ficam excessivamente tranquilas e achando que assim, não tem ninguém, então a minha chance de desenvolver a doença é muito menor. E não é verdade. 90% dos casos de câncer de mama, eles não têm relação com a genética, com a hereditariedade. Só 10 a 15% vão ter. Então, o fator genético tem a sua importância, mas ele não é primordial na doença. Resumidamente, todas as mulheres precisam se cuidar, precisam se preocupar, porque o fato de ser mulher já é um fator de risco muito importante. 12% das mulheres em algum momento da vida irão desenvolver o câncer de mama, então é um índice muito grande mesmo. A doença pode acometer homens numa proporção bem menor, apenas 1% dos casos de câncer de mama acontece nos homens. E aí, o que a gente pode fazer, né, para prevenir? Basicamente, a gente precisa ter o autocuidado de conhecer o corpo, é muito importante, se tocar, se observar, sem dúvida isso é importante, mas não é o mais importante. O mais importante mesmo é fazer os exames periódicos e manter as consultas em dia. Por quê? Porque se uma mulher tiver um nódulo pequeno, ela não vai tocar, muitas vezes ela não vai perceber, e ele só vai aparecer no exame. É nesse momento que a hora de descobrir, de tratar e de ter um diagnóstico inicial.
quando a mulher tem um nódulo que foi palpado, muitas vezes esse nódulo já é grande o suficiente para ser palpado. Então, a gente prioriza como prevenção para o câncer de mama a realização de exames e consultas periódicas. O que é recomendado hoje pela Sociedade Brasileira de Mastologia? A partir dos 40 anos, todas as mulheres devem fazer mamografia, uma vez ao ano. Até enquanto houver saúde, não tem uma idade máxima. A gente tem visto algumas recomendações de que a mulher tem 80 anos, não precisa mais fazer o exame. Como assim? Quer dizer que com 80 anos ela não tem mais o direito de ter o diagnóstico, de tratar da doença? Claro que não. Se for uma mulher saudável, ativa, ela deve sim fazer o exame. Por que eu digo ativa? Porque uma pessoa acamada, doente, que não consegue sair de casa, obviamente vai ter dificuldade de fazer uma mamografia, que é um exame que só é feito em clínicas e hospitais, né? Então, a partir dos 40 anos, é muito importante que todas as mulheres façam mamografia todos os anos. Além disso, em alguns casos, são solicitados outros exames, e o exame vai depender da avaliação do médico, por isso que a consulta também é muito importante. Mulheres com menos de 40 anos podem fazer ultrassom, não é obrigatório que se faça com certa periodicidade, a menos que seja considerada de um risco muito alto, e essa classificação de risco também é o profissional mastologista que vai fazer, se a mulher tem um risco habitual, se ela tem um risco maior do que a média, se ela precisa fazer algum outro tipo de exame de rotina além da mamografia após os 40 anos. Então, isso tudo, existe critérios, não é nada que é feito aleatoriamente. Eu vou pedir exames aleatórios para essa aqui, eu peço tal, para essa outra. Não, tudo tem critério, critério de idade, critério de risco. Então, a avaliação médica, ela é muito importante. Alguns pacientes falam, mas se eu fizer um exame, tipo uma ressonância, então não preciso fazer mamografia? Não existe isso. A mamografia ela deve ser feita sempre. Existem alterações que só vão aparecer exclusivamente na mamografia. Não vai aparecer na ultrassom, na ressonância e nenhum outro exame. Assim como nem tudo a gente pode ver na mamografia necessariamente, e às vezes a gente pede outros exames para complementar a avaliação. Então, é tudo muito variado. É importante saber que existem várias maneiras de tratar a doença, vários tipos de tratamento. O tratamento vai depender do quanto a doença está avançada ou não. Hoje em dia, a gente faz tudo para fazer um tratamento mais conservador possível. A retirada da mama é sempre o último caso, quando é feito, geralmente é acompanhada de reconstrução. O tratamento, a agressividade do tratamento também depende do momento em que a doença é descoberta. Portanto, a melhor forma é se prevenir, se tiver de ter a doença, que seja o mais cedo possível descoberta e o mais cedo possível tratada. É isso, é um prazer, mais uma vez, estar aqui, agradeço muito. Os nossos agradecimentos à doutora Yara Sena e ao Estúdio de Beleza Ruth Soeiro.